No vídeo de hoje eu venho com reciclagem de caixas de papelão. Bora conferir essa transformação? Para esse DIY precisaremos de papelão. Eu já passei as medidas da minha caixa aqui para agilizar o processo, mas eu vou passar bem direitinho para vocês, ó. Então a base da minha caixinha vai ficar com 13 por 13. Eu fiz ela quadradinha, vocês façam o formato que achar melhor. Considerando a base, precisamos de 4 laterais. E eu vou tirar meio centímetro para que faça o encaixe bem certinho depois na hora da colagem. Então aqui, ó, 12,5. E a altura eu fiz ela com 10 centímetros. E eu fiz, ó, uma tira com as 4 laterais, onde depois eu vou apenas dobrar, tá? Se vocês não tiverem, pode fazer separado e depois colar, não tem problema, tá? E no final eu tenho aqui uma abinha que eu vou deixar sobrando para fazer a colagem. Então aqui o próximo passo é o corte e vinco aqui do meio dessas minhas laterais. Corte farei com estilete e régua, mas sim, vocês podem utilizar a tesoura também. Corte das laterais e fundo feito, é hora de pensar na decoração antes de fazer a montagem. Aí vocês vê certinho como acham melhor. Vocês podem encapar com papel, EVA, pintar, que fica bem legal também o resultado. Pode deixar ele assim também no próprio craft do papelão. Eu aqui vou encapar, uma dica é usar o TNT, tá? O TNT fica bem bom aqui, ó, pra fazer esse acabamento. Dá pra usar também tecidos variados, mas eu vou aproveitar essa etamine que eu tenho aqui. Pra quem não sabe o que é etamine, ela é um tecido pra quem trabalha com ponto cruz, tá? Dá pra fazer também com tecido de juta, que fica bem bacana. E eu vou cobrir aqui, ó, toda a lateral interna e também vou fazer o fundo da minha caixinha, tá? Toda a parte interna eu vou fazer com a etamine. Vou deixar uma sobra e fazer o acabamento virando pra fora, tá? Pra que cubra aqui, ó, esse detalhe do papelão, tá? Pra já ficar com um acabamento bem bacana. Antes de fazer a colagem do tecido, eu vou passar no ferro, porque ela tá com várias marcas aqui de dobras do tecido, e na sequência que eu vou fazer a colagem. Vou usar a cola de silicone líquida, mas a cola fica a critério de vocês. Etamine já coladinha nas laterais, acabamento de cima também já feito, e embaixo eu recortei rente ao meu papelão. O fundo eu não encapei, pois eu vou fazer de outro jeito aqui, tá? A nossa base, ela tem 13 por 13, então eu recortei um outro quadrado no papelão de 12 por 12, e esse sim eu encapei com a etamine, tá? Então aqui, ó, eu vou colar ele bem no centro da minha base, deixando assim, ó, com meio centímetro de cada lado, e esse espaço aqui vai servir para fazer a colagem das laterais, ó. E ela vai ficar perfeita. Então, eu vou iniciar a colagem pela base, uma na outra. Esse processo eu vou fazer com a cola quente, mas vocês utilizem a cola da preferência de vocês. O que importa é ficar tudo bem coladinho. Na sequência, eu vou passar a cola aqui em uma lateral apenas. Essa cola precisa pegar tanto na base marrom quanto na base de etamine, tá na lateralzinha aqui, para que fique bem coladinho, tá? E eu venho aqui com a primeira lateral e colo. Faz esse passo com calma, apoia aí na mesa, que fica tudo bem direitinho essa colagem, tá? Assim que a cola estiver sequinha na primeira lateral, nós partimos para a próxima, tá? Então, vocês façam com calma, não tenham pressa, para que fique tudo com um bom acabamento, fique tudo bem direitinho, tá? Eu vou continuar fazendo dessa forma, ó, apoiando na mesa, para ficar bem retinho e bem coladinho. E aqui, ó, eu vou passar também uma fitinha crepe em todas as laterais para reforçar essa colagem. Com as 4 laterais coladinhas e tudo reforçado, é hora de fechar aqui, ó, as duas abas. Então, nós vamos passar a cola bem aqui. Cuidado com os excessos, tá? Vocês escolham aí qual vai encaixar na outra. E depois já, ó, puxa essa aba de colagem aqui, puxa bem puxadinho, pra ficar bem firmezinho, tá? Aqui agora eu passo mais um pouquinho, só pra colar o restante da aba. Ó, ficando dessa forma aqui, ó, ele tá bem coladinho aqui, não tem erro, não tem problema de soltar essa caixinha, ela ficou bem reforçada. Com a parte interna feita, a caixinha montada, é hora da decoração externa, que vocês soltem a imaginação e usem os materiais que tiverem em casa. Inicialmente, eu ia cobrir essa caixinha com palitinhos de churrasco, então eu ia colar aqui eles lado a lado, tá? Bem direitinho, ia ajustar, recortar aqui direitinho e fazer isso em volta de toda a caixinha, ó. Eu acho que ficaria um resultado bem bacana, porém, eu resolvi mudar e seguir o caminho do EVA de glitter. Então, eu vou passar o EVA com glitter aqui em toda a lateral da minha caixinha e também já vou forrar o fundo.
E eu inicio a colagem pelo fundo. E aqui eu vou usar o EVA simples, tá? Não precisa usar o de glitter. É apenas para forrar o fundinho, então não tem necessidade de gastar tanto assim, né? Afinal, o EVA de glitter, ele tem um custo a mais. Aqui eu já recortei antes, vocês podem recortar depois, tá? Só se certifiquem de colar o tamanho bem exato para não faltar. Já vi que aqui vai sobrar um pedacinho, mas não tem importância, porque é só tirar o excesso ali com o estilete ou com uma tesoura. A colagem aqui do EVA eu faço com a colinha instantânea e eu vou fazendo de trechos pequenos, tá? Pra ficar tudo bem direitinho, eu começo alinhando aqui com o EVAzinho de baixo e eu seguro pra que ele fique bem coladinho aqui, lateral e fundo, tá? E que lá em cima ele também fique bem alinhadinho, bem retinho, pra não ter erro no final, ó. Aqui o acabamentinho como vai ficando, ó. Tudo bem direitinho, bem coladinho. Como o meu EVA não daria o comprimento inteiro, eu tive que emendar. Então, aqui, ó, é uma emenda. Ficou bem imperceptível, pois eu colei bem direitinho o EVA. E aqui tá o final da emenda, ó, pra vocês verem. Eu colo um EVA no outro, espero a colinha secar bem e depois eu passo o estilete. Mas vocês podem usar também a tesoura e o acabamento fica assim, ó, bem perfeitinho. Base da caixinha finalizada. Eu ainda vou fazer alguns detalhes, porém agora eu vou deixar de lado para trabalharmos a parte superior, o que seria o balão dessa caixinha. Eu indico vocês usarem o papel Color Set estampado, aí vocês escolhem aí uma estampa bem romântica ou dentro da temática que vocês forem fazer. Infelizmente eu não tenho Color Set em casa e eu queria finalizar logo o vídeo para vocês. A solução que eu tive foi imprimir o meu próprio Color Set. A impressão aqui eu fiz no Offset 180, que é um papel de uma gramatura boa que eu tenho em casa disponível. Então eu escolhi fazer essa arte aqui, ó. Fundo branco, com corações e tracejados vermelhos, super delicado, totalmente dentro da temática. Já aproveitei e desenhei o coração, fiz ele com 19 por 20, eu acho que esse tamanho tá excelente. E para o verso da folha, tá? Porque ela tem que ser estampadinha para ficar com bom resultado. Eu fiz essa outra estampa aqui, ó, vermelha, com os corações rabiscados branco, tá? Então, a frente do molde é o coração e atrás é o fundinho vermelho, que vai ficar em formato de coração depois de recortar, obviamente. Por que que eu já não desenhei coração do lado de cá também? Porque na hora de virar a folha para fazer a impressão do verso, pode acontecer dos corações não se encaixarem e sair torto na hora do recorte. Então, para isso não acontecer, fiz só de um lado o desenho, porque automaticamente quando você cortar aqui com a tesoura, o outro lado ele vai ficar em formato de coração também, né? Aqui eu já recortei 2, o total são 4 corações que eu vou fazer. Vocês podem fazer com mais ou menos, daí fica a critério de vocês. E ó, o outro lado em formatinho de coração. Algo que pode acontecer na hora de virar é isso aqui, ó. Faltar estampa do outro lado. Por isso que eu quis fazer a estampa total do outro lado. Eu vou ajustar bem direitinho para vocês não acontecer isso, tá? O meu aqui é apenas pro canal, então eu só passei uma canetinha ali, ó, para disfarçar. Se fosse uma arte para cliente, eu iria refazer toda essa impressão para que saísse um trabalho perfeito. Então aqui agora eu vou recortar os outros 2 corações, eu faço isso na tesoura e a gente já volta com a montagem. Corações recortadinhos, iremos vincar eles bem no meio, tá? Não é recortar, é vincar. Então, vocês posicionam aí a régua bem certinho no meio e passam um objetinho aí pontudinho. Eu gosto de usar a própria lâmina do estilete, tá? Ó, tá a marcação aqui, não sei se vocês vão conseguir ver bem. Ele é apenas para quebrar aqui as fibras do papel e facilitar na hora de dobrar. Vou fazer isso com os 4 corações. Vincos feitos, vamos unir esses corações. Eu vou usar a colinha de silicone líquida, mas vocês usem a cola da preferência de vocês. Então, aqui, ó, eu vou passar um filetezinho de cola bem fininho, apenas aqui no meio, tá? Em cima da parte onde nós vincamos. Cuidado com o excesso de cola nessa hora, tá? E vamos colar o outro coração, colocando partes iguais, tá? Então, aqui eu vou fazer o vermelho com o vermelho. Une aqui bem direitinho, tá? Apoia na mesa aí, ó. Aperta direitinho essa colagem pra ficar tudo bem bonitinho. Aqui, ó, um ficou um pouquinho maior do que o outro, não tem problema. É só depois tirar o excesso com a tesoura. E eu sigo aqui, ó. Passo cola no próximo vinco. Venho com o próximo coração, também colocando o lado branco com branco. Pra ficar bem certinho, tá? Vocês sempre coloquem a partes iguais unidas, tá? Vocês colam juntos.
Vai ficar com efeito bem bacana depois. Lembrando que é pra passar só no meinho e bem pouquinho, tá? É só pra unir esses corações. Mas deixar com flexibilidade das asas desse coração, né? E aqui eu vou passar a colinha no último e colar o meu último coração. Vou aguardar a secagem para só depois continuar com a montagem, tá? Colagem do coração já seca, é hora de usar os vincos que fizemos. Então, o que nós vamos fazer, ó? Erguer as duas primeiras partes aqui, ó. Vocês dobrem caso seja necessário. Ergam também a segunda folha pra frente. Ó, pode erguer assim que depois elas se soltam, tá, ó? Depois é só voltar um pouquinho. A terceira folha não precisa mexer. E a última nós vamos puxar para trás, tá? Faz o mesmo processo, porém aqui para trás. Quem olhar assim de cima, ó, ele vai ficar mais ou menos assim. E de frente é o coraçãozinho, tá? Então, agora é hora de aplicar ele aqui na caixinha. Vocês escolham aí qual será o lado da frente da caixinha de vocês. Vamos usar 2 palitinhos de churrasco. Eu pintei eles aqui com tinta PVA branca, mas é um passo totalmente opcional. Eu apenas quis deixar combinandinho aqui com os detalhes da caixinha e dos corações. Então, eu vou posicionar esses 2 palitinhos aqui, ó, nas laterais da minha caixinha, deixando bem centralizado, tá? Pra ficar um bom trabalho. Caso vocês prefiram, pode também fazer aqui no finalzinho, no fundo. Mas eu acho que aqui no meio vai ficar mais bonito, tá? Então, eu vou posicionar aqui bem direitinho, eu vou medir com a minha régua, fazer as marcações e depois fazer a colagem. A colagem eu indico vocês fazerem com a cola quente ou então com a cola de silicone líquida. Porém, se optarem a cola de silicone líquida, vocês precisam ter paciência e deixar secar bem. Colagem do palitinho feita, é hora de encaixar o coração. Então, eu pego aqui, ó, a terceira folha de cada lado, tá? Pego ela e eu posiciono aqui na altura que eu achar que vai ficar bom, tá? Vocês podem usar mais baixo ou mais alto, fica a critério de vocês. A colagem eu farei na parte de trás da folha, deixando só uma folhinha de cada lado para trás, ó. Aqui a colagem eu também vou fazer com a cola quente. Colagem do coração feito, a caixinha balão ela já está assim, muito linda, porém agora eu vou fazer alguns detalhes aqui na base. Então, para isso, eu peguei aqui fio branquinho, no caso, eu peguei essas linhas de ponto cruz, que é o que eu tinha aqui. Vocês podem usar barbante, sisal, fio de seda, o que vocês tiverem em casa. Cortei maior que a minha caixinha, para deixar ele assim, ó, soltinho. Então, eu vou colar aqui, ó, nas quinas, eu cortei 4 pedacinhos, então eu vou colar nos 4 lados. E na quina, eu vou colar aqui, ó, coraçõezinhos, para dar o acabamento nos fios e também deixar um toquezinho mais romântico nessa caixa. Colagem dos fios e corações feito, o acabamento ele ficou assim, ó. Eu escolhi fazer o coraçãozinho no EVA de glitter prata, mas o EVAzinho branco ficaria bem bacana também. E ficou assim a caixinha balão. Olha só que linda, perfeita para presentear. E aqui agora é só rechear com o item desejado. Podem ser guloseimas, itens de perfumaria, cuidados pessoais, daí fica a critério de cada um. Aqui eu fiz uma versão com chocolates, que é tudo de bom receber chocolates daquela pessoa especial, ó. E ele cabe bastante coisa, fica bem bacana. É só vocês escolherem aí o doce preferido do mozão de vocês. Tenho certeza que ele vai amar receber esse mimo. E essa foi a ideia do vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o like em apoio ao canal. Se for novo por aqui, se inscreva, seja bem-vindo. Para informações adicionais do vídeo, links aqui no box de informações.